Ok. Jarbas, eu quero me dirigir agora para os meus irmãos cristãos. Eu sou cristão e sou evangélico. Mas eu me sinto na obrigação, como cristão e evangélico, de falar a verdade, né? O que é a verdade? A Bíblia diz, meus irmãos, que aquele que não amou, que não ama, não conhece a Deus. E eu vi agora, me decepcionei bastante. A gente não pode nem dizer que se decepcionou, porque o nosso espelho é Jesus Cristo, né? Mas eu fiquei bastante decepcionado, sim, com algumas atitudes de alguns irmãos das igrejas, não da minha igreja, claro, porque a minha igreja ela não se envolve com política, mas irmãos que estão negociando a fé dos seus rebanhos com políticos que a gente sabe que não tem nenhum compromisso com a sociedade, com pessoas que a gente vê aí, que não sou eu que estou dizendo, é a justiça, que são condenados por corrupção, e corrupção de coisas que tiram muitas vezes até a vida das pessoas, porque eles tiram direitos da saúde. Então, como eu, que cristianismo é o meu, se eu faço acordos com políticos que são corruptos, que indiretamente matam pessoas? Então, meu irmão, eu quero falar para você que fuja desse tipo de pessoas, porque, como eu disse, o nosso espelho é Jesus. E muitos irmãos falam, mas irmão, é problema de fulano com Cristo. Mas nós temos que lembrar que o nosso Deus, o Deus de Israel, ele nunca mudou. Pense nisso. Eu gosto muito de uma passagem da Bíblia, eu sei que aqui não tem nada a ver com religião, mas é porque é um tema que estão envolvendo política com religião. Eu jamais teria coragem de usar a fé das pessoas para pedir voto ou para negociar algo em benefício próprio. Mas eu quero só te lembrar, você que é crente, que é católico, mas que é cristão, que somos irmãos, lembrar que lá na Bíblia, eu não me lembro bem o livro, eu não sou bom de livro, mas é uma passagem que eu gosto muito, que trata sobre o pecado de Acã. Acã, ele desobedeceu, trouxe os despojos do rei, ninguém sabia, ele enterrou embaixo da tenda dele, e quando novamente os homens de Deus, o povo escolhido foi para a guerra, muitos homens perderam a sua vida por causa do pecado de Acã. Então, Deus não mudou, é o mesmo Deus. Se estão fazendo coisas que desagradam a Deus, Deus não habita nesse lugar no pecado. Então fuja do pecado. Ok, candidato. Então você trouxe o assunto política e religião, onde muitos, líderes religiosos usam, a sua congregação para poder barganhar. Infelizmente, Paraupebas não é diferente disso, Você acha um erro o pastor, o irmão, o obreiro, o presbítero, em vez dele escolher o candidato, ele ter que negociar todo mundo com ele, mesmo sabendo que nem todo mundo vai estar com ele, mas ele negocia? Você acha muito errado isso, Falcão? 2 minutos e meio para você. Olha, eu acho assim, Jarbas, porque assim, a primeira coisa é política e religião. A política não se discute, futebol, para mim, a Bíblia é muito clara. Aquilo que eu falei, como que eu, como um líder religioso, como alguém que tem sobre a minha responsabilidade milhares e centenas ou milhares de almas, vou negociar contigo, Jarbas, eu dando um exemplo aqui agora hipotético, como que eu vou negociar contigo se eu sei que tu prejudica as minhas ovelhas, que tu tira os direitos de educação, de saúde? E eu não estou falando só de tirar não, é de desvio de recursos, e eu vou negociar com a fé dessas pessoas? Não quero citar nomes para não ter problema, mas a gente sabe. Então assim, meu irmão, é erradíssimo. Se eu tivesse pelo menos a justificativa de dizer, não, eu tô com fulano porque ele é bom para a cidade, ele é bom para a saúde dessa cidade, é bom para a educação dos nossos filhos, é bom para a cultura dessa cidade, mas a gente sabe que nem isso, então fica feio, Então eu até publiquei nas minhas redes sociais porque eu fiquei indignado com isso, porque quando eu vou para a política, como um cristão, eu tenho que pensar no bem comum, eu não tenho que pensar na minha família, eu não tenho que pensar no meu bem próprio. Então se pelo menos tivesse assim, olha, nós vamos fazer isso, meu irmão, porque isso é bom para a cidade, porque isso é bom para o futuro dessa cidade, é bom para a saúde, para a educação, essa pessoa é uma pessoa que nos representa enquanto cristãos, mas não é. Então como que eu justifico isso? É triste a gente ver isso, é triste eu ter que estar falando isso aqui, mas eu seria um covarde se eu não tivesse coragem de falar a verdade. E é preciso falar a verdade, e doa quem doer. Eu não vivo de política, não sou político profissional,
Na verdade, eu nem político eu sou. Se eu fosse político, eu não estaria falando isso aqui. Eu sou um cidadão que vive do meu suor, do meu trabalho, perrengando aí todo dia. Por isso eu falei, nem tenho candidato no meu partido a vereador, porque eu não pude bancar isso. Porque não veio verba para mim de outro lugar, a não ser do suor. Mas é preciso falar a verdade, Jarbas. Você concorda comigo? Porque se eu não falar a verdade, eu estou escondendo quem eu sou, e quando eu chegar lá, eu vou demonstrar realmente quem eu sou, e eu vou ser uma decepção para minha família, para os meus irmãos, para os meus amigos e para quem acreditou em mim. Então eu prefiro falar a verdade. Ah, Falcão, futuramente essas pessoas talvez não vão te apoiar. Eu já sei que não vão, porque não estão apoiando agora, porque eu estou com a verdade. E a verdade dói. E quando você... Um amigo meu, o Silvio, eu gosto muito dele, ele gosta de uma frase, Silvio Gomes, talvez está até me assistindo, ele fala: pratos vazios não atraem amigos. É um fato.